Fala, meus queridos alunos, que bom ter vocês aqui conosco mais uma vez, professor André Luiz de Filosofia, trazendo para vocês mais algumas informações aí, com exercícios sobre os nossos conteúdos que são desenvolvidos em nossas plataformas, nossas redes sociais e tudo que é digital aí, para ajudar vocês a construírem mais conhecimentos e alcançarem seus objetivos. Bom, nós temos aqui o nosso projeto Fique em Casa, mas eu quero te lembrar uma coisa, fique em casa, mas fique conosco e fique estudando também, não esqueça. Eu sempre lembro, é bom começar sempre esclarecendo uma coisa importante. Você precisa ter todo o material perto de você para evitar a dispersão, evitar perder a atenção, evitar não manter o foco. Então, tenha, por favor, compromisso e concentração com isso, tá? Conto com você e agora vamos tentar aqui desenvolver alguns conhecimentos na área de filosofia juntamente com o método. Bom, você já sabe, você já viu, nós temos aqui aulas sobre isso, várias informações sobre a importância do método para a filosofia. Nós sabemos que o método, ou seja, a forma, o caminho, a maneira como você vai desenvolver conhecimento é super importante para um bom andamento daquilo que nós estamos fazendo. E quando nós estamos falando de filosofia, mais ainda, melhor ainda, tá? Como nós estamos falando de ciência, muito importante. Então, isso é fundamental para que a gente tenha a constituição de um conhecimento mais seguro. Como diriam os nossos queridos filósofos, né, nós estamos procurando uma base segura. Para que nós tenhamos uma base segura para o conhecimento, o método ele é fundamental. Então, eu te convido a dar uma olhadinha nas aulas sobre método e filosofia que nós temos já. Dá uma olhadinha lá. Se tu não viu, acompanha. Anota lá o que for preciso e aí curte com a gente aqui e tenta ver como isso pode aparecer nos exercícios, nos livros, nos vestibulares ou aquilo que você for fazer durante a vida e que você possa aproveitar bastante conosco isso, tá? Bom, nós temos aqui uma questão básica, tá? Entre básico, proficiente e avançado, nós pegamos aqui uma coisa básica para a gente desenvolver, porque o nosso intuito aqui é trazer para você algumas noções fundamentais dentro do processo, tá certo? Então, veja só, até o século XVII, o papel, né, dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano, aí o nome do nosso cientista aqui, tá? Questionou se seria o próprio sêmen ou simplesmente o vapor dele derivado. Bom, aqui nós temos uma situação, né, de laboratório. Eu trouxe para vocês uma questão que traz um elemento vivo, um experimento vivo, tá? E sobre esse experimento, uma série de reflexões. Ó. Para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Olha que coisa interessante. Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é o exemplo D. Então, olha só. Geralmente no Enem, nas provas de vestibulares ou nos exercícios que vocês agora acompanham nos livros mais recentes, nós temos sempre a situação viva sendo analisada. Então, eu trouxe para vocês aqui um exercício sobre este momento que é tão importante, que é tão ímpar. Então, veja só, nós temos um momento aqui e a questão pede que a gente possa identificar este momento, reconhecer este momento e assinalar o momento que está sendo colocado ali na questão. Então, nós temos análise de dados. Será que ele está fazendo uma análise de dados nesse processo? Com certeza não. Nós não temos nem dados aqui, tá, para que ele possa estar analisando. Nós temos coleta de matéria, coleta de material, coleta de elementos. Necessariamente, nós não estamos lidando em foco com a coleta. Nós estamos falando aqui de elementos que vão preparar este momento. Portanto, nós temos elaboração de hipóteses. Não, nós não temos elaboração de hipóteses neste elemento, nesta configuração, neste trecho. Ele não está aprimorando aqui, ele não está acompanhando ou necessariamente, tá, a priori relacionando a uma constituição de hipótese. Ele não está aqui anunciando nem uma constituição de hipótese. Aqui nós não temos nenhuma constituição de hipótese, nós temos elementos que estão preparando o experimento. Letra D, planejamento do experimento. Bom, a letra D bate certo com o que é descrito aqui na primeira questão, porque ele está na etapa de planejamento. Ó.
Para decidir a questão é importante empregar o meio. Ele não está fazendo ainda. Empregar um meio conveniente que permita separar o vapor. Ele está planejando, portanto, a etapa. Aprimorando o processo. A priori, então, nós temos o aprimoramento do processo, e esse aprimoramento você vai marcar letra D, planejamento do experimento, portanto. Correto? Segue, beleza? Vamos para a segunda questão, assim não deixa a preguiça chegar. Não fica disperso, vamos lá, presta atenção direitinho. Sobre o método científico, sobre métodos da ciência, sobre método na filosofia, na ciência e no conhecimento, é correto afirmar que, olha só, aqui nós temos uma pergunta diretamente, uma pergunta expressa, uma pergunta que está te direcionando à questão do método. Tá? Então, veja só, o início de uma pesquisa científica, tá, é marcado somente a partir de seus primeiros experimentos? Com certeza não. Olha a expressão somente ali também, sempre vai introduzir uma coisa meio duvidosa. Então, quando essas expressões aparecem, unicamente, somente, primeiramente, tenha muito cuidado com elas. Letra B. Uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinado fenômeno, seguido de questionamentos. A letra B está bem colocada dentro do que nós conhecemos como método. Olha só, observação, experimentos, questionamentos, escrita, nova observação, mais observação. Interessante a letra B. Letra C. A hipótese deve ser formulada logo após a metodologia, evitando-se testes. Não. Tente-se fazer o teste. A letra C está fora do processo. Eu não posso desenvolver uma pesquisa sem estar fazendo teste, né, gente? Então, vamos lá. As conclusões que forem tiradas nunca poderão servir de base para novas hipóteses. Olha a letra D. Eu não posso considerar a letra D como certa. Como é que as conclusões não podem servir de bases para novas hipóteses, novas conclusões, novas teorias? Não faz sentido a letra D. Letra E. Os cientistas devem compartilhar suas informações, mais uma vez, olha essa expressão, exclusivamente. Por congressos? Não, negativo. Então, veja só, aqui nós temos uma sugestão para vocês na letra B de bola. Letra B de bola, assinale para você aí. Letra B de bola, onde nós temos a observação dos fenômenos e o desenvolvimento de questionamentos, de reflexões a partir desta observação. Perceba, meu caro aluno, que falando em método, observação, demonstração, simulação, são elementos fundamentais. Já percebeu? Anota para ti aí, não esquece disso, porque no Enem, na UEMA, nos vestibulares em geral, isso é muito perguntado. Vamos para a terceira questão. Bom, essa terceira questão eu coloquei para vocês, porque ela é extremamente conceitual e ela traz a necessidade de nós reconhecermos, identificarmos, pontuarmos elementos relacionados ao método, à produção da ciência e à produção da filosofia ou do conhecimento em geral. Bom, você já percebeu que nós não podemos confiar num conhecimento, certo? Se ele não utilizar um método adequado. Então, toda vez que você vai analisar um fenômeno, vai investigar alguma coisa, vai pesquisar algo, você precisa ter em mente um determinado método para construir este conhecimento. Até mesmo uma pesquisa que você vai fazer no YouTube, por exemplo, eu cobro muito meus alunos, né? Hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que serve para muita coisa, inclusive para estudar, viu? Caso vocês não tenham lembrado. Vocês podem muito bem pesquisar uma série de coisas e depois comparando com outras, olha, criando uma argumentação consistente e a partir de um determinado método, ou indução, ou dedução, ou qualquer outro método que você tome, não vai ter nenhum problema desde que exista um método. Não pode ser atirado para todo lado, colocando de todo lado ou querendo fazer para todo lado alguma coisa. Então, nós precisamos seguir um caminho e você já percebeu que eu estou te chamando a atenção, tanto na aula teórica como no exercício para isso. Então, pegue essa dica aí, quando for estudar, quando for escrever, quando for pesquisar, tenha sempre o método em vista. Como é que você vai fazer? Isso vai facilitar, dar mais segurança e criar uma atmosfera própria para o conhecimento, ok? E aqui nós temos, ó, quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Olha só, qual seria o primeiro passo? Olha aqui, ó. Quando procuramos respostas científicas,
quando nós estamos querendo fazer uma inquirição, quando nós estamos num processo heurístico, eita, professor, você falou difícil, né? Quando nós estamos pesquisando, só isso, certo? Quando nós vamos nos debruçar, quando os gregos falavam no pathos, por exemplo, no talma, que é uma palavra que pouca gente conhece, mas o pathos, espanto, admiração. Então, este processo em que você se apaixona, em que você admira, em que você tenta desvendar alguma coisa, qual é o primeiro passo que você tem que desenvolver? Adivinha? Qual seria ele? Vamos procurá-lo aqui nas alternativas até encontrá-lo. Perfeito? Vamos lá? Te convido aí comigo. Por exemplo, produzir hipóteses seria o primeiro passo? Seria o primeiro passo produzir hipóteses? Com certeza, não. Não seria. Seria criar uma teoria sobre isso? Criar uma teoria? Não me parece muito adequado, porque estaria parecendo com a letra A até, né? Letra C, fazer deduções. É prematuro. Você ainda nem sequer teve contato direito com o objeto. Letra D, observar. Uma boa questão aqui para a gente fazer uma reflexão. Observação. Vamos refletir um pouco sobre o processo de observação. Para você desenvolver conhecimento, você precisa observar o objeto. Você precisa ter contato com ele. Você precisa captar dele o máximo de informações possíveis. Então, a observação aparece aqui como uma grande sugestão. Letra E, generalizar. Você já viu que generalizar não vai fazer nenhum sentido, não traz para a gente muita segurança. Então, aqui nós vamos marcar a letra D de dado. Marque para você aí, observação. Observar. Tenha muita atenção com esse detalhe. A observação é um elemento iniciador do processo investigativo, do processo de pesquisa, do processo de busca pelo conhecimento. Então, assinale para você, letra D de dado. Correto? Show de bola? Vamos junto? Vamos para a quarta questão. Quarta questão, ela tem um bojo, né, bem identificado, ela tem aqui uma série de informações. A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método. Aí, mais uma vez, o método, né, como elemento fundamental, o método científico. As afirmativas a seguir estão relacionadas com esse assunto. Analise-as e assinale a incorreta. Olha só, nós vamos fazer aqui o que alguns autores na filosofia chamam de heurística negativa. Nós vamos lá buscar aquilo que não é verdadeiro, ok? A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório de conhecimento disponível, tá, não gera resposta adequada. Tá? Então, se eu não tenho ainda uma resposta adequada, o método, tá, a pesquisa, a heurística, a partir das interrogações, vão tentar elaborar isso. Então, a letra A, ela está aqui sendo colocada de uma maneira adequada para a gente. Porque, olha, a pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório de conhecimento disponível no momento ainda não responde. Então, a busca dessa resposta será feita. A letra A gente não pode assinalar porque ela está adequada. Letra B, toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. A letra B também está correta, porque a pesquisa vem baseada em uma teoria que serve como ponto de partida. Ou uma que já existe, ou uma que eu estou elaborando, mas eu tenho sempre uma base anterior. Então, a letra B está certa. Letra C. Para solucionar um problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas, claro, refutadas pela pesquisa. Obviamente, esta letra também está correta, adequada. Lembre você que quando eu levanto hipóteses, eu posso refutá-las, falseá-las, retirá-las ou eu posso confirmá-las, ok? Então, a letra C, ela está correta. Como nós estamos procurando a incorreta, nós não podemos marcar nenhuma delas até agora. Letra D, nenhuma pesquisa pode gerar subsídios para o surgimento de novas teorias. Bom, a letra D, ela é incoerente, porque, obviamente, a pesquisa, obviamente, aquilo que é produzido,
obviamente, aquilo que nós estamos ali, né, escrevendo vai servir e muito para gerar novas teorias, novas investigações, uma nova pesquisa. É isso que retira o caráter dogmático, por exemplo, do sistema do conhecimento científico filosófico ou qualquer outro tipo de conhecimento que não queira ser encarado desta forma. Então, como nós estamos procurando a que está incoerente, nós vamos aqui assinalar, obviamente, a nossa letra D de dado. Então, marque para você aí, letra D de dado, correto? Show? Dá uma marcada aí na letra D, que vai ficar muito bacana aí essa resposta. Vamos para a quinta questão, e eu te convido a fazer uma reflexão sobre essa quinta questão. Tá? Bom, no discurso sobre o método, Descartes, vamos pegar aqui, nós falamos muito de ciência, vamos pegar um filósofo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Ele elabora todo um livro sobre o método. Então, o nosso filósofo afirma: não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se conhece ser tal pela evidência. Ou seja, acuradamente, a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos aquilo que não se apresenta tão clara e distintamente à nossa inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Bom, nós sabemos muito bem que uma das grandes obras do nosso filósofo aqui tratado na questão é O Discurso do Método. Ele é muito preocupado com o método, tá? Ele quer estabelecer uma base segura para a filosofia, para o conhecimento em geral, da qual não tenhamos dúvida alguma. Ele quer retirar a possibilidade de dúvida desse processo. E aí ele sempre vai estabelecer alguns elementos que são fundamentais, tá? Após a leitura do texto acima, assinale a alternativa correta sobre esta proposição, sobre este texto, sobre este enunciado. Vejamos. Letra A. A evidência, apesar de apreciada pelo nosso filósofo, permanece uma noção indefinível? Não. O nosso filósofo Descartes, ele bota de forma clara a composição da evidência como fundamental e como aquilo que deve ser buscado, esclarecido e estipulado dentro da investigação. A letra A, ela não pode ser assinalada. Letra B. A evidência é a primeira regra do método cartesiano, mas não é o princípio metódico fundamental. Bom, a evidência é fundamental. No próprio texto, ele está enfatizando isso. Tá? Eu preciso, pela evidência, tá? É ela que vai dar uma ajuda fundamental. Dentro da constituição de um conhecimento seguro, ela é fundamento, ela está fundamentalmente sendo utilizada para dar consistência a uma teoria, para dar consistência ao conhecimento e ao próprio desenvolvimento do conhecimento. Então, ela dá consistência à coisa. A nossa letra B, ela está desqualificando este processo. Não pode ser assinalada. Letra C. Ideias claras e distintas são o mesmo que ideias evidentes. Temos uma sugestão muito boa de resposta. Letra D. A evidência não é um princípio do método cartesiano. Você está vendo que no texto ele está falando que a evidência precisa compor o método. Olha aqui, ó. Então a letra D está dizendo que não é, mas o texto está dizendo que é. E nós sabemos que o nosso filósofo, ele considera também que é muito importante. Então, neste caso, de todas as alternativas que nós estamos percebendo, de todas que nós lemos aqui, qual é a que mais se encaixa, qual é a que mais chega perto, qual é a que vai estar em harmonia com o que pensa o nosso querido filósofo sobre o método? Nós vamos assinalar, portanto, a letra C. Eu te convido aí a marcar a letra C, porque clareza e distinção, pega essa dica para ti, toda vez que você for fazer uma questão sobre o racionalismo, principalmente sobre Descartes como nosso filósofo, prime por buscar o quê? Clareza e distinção. O método, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica e
ou o ceticismo metodológico, como queira. Fica aqui o meu forte abraço, continue conosco e acompanhe as nossas aulas sempre que possível.